Então hoje vamos iniciar nossa Masterclass, nossa primeira aula com o tema restauração. Estamos em um tempo precioso de restauração. E quando eu falo de restauração, eu estou falando de levar as coisas como devem ser, levar ao seu estado original. Hoje muito se fala de restauração desde uma perspectiva de consertar algo que está quebrado, consertar algo que está fora do seu lugar. Bendiciones a todos que nos acompanham desde Peru, Milagros, a profeta Milagros, sua família, bendiciones. Muitas pessoas falam de uma perspectiva de restauração como se fosse consertar as coisas que estão quebradas, colocar as coisas no seu devido lugar. E de alguma forma é correto pensar assim. Mas a melhor maneira de pensar sobre restauração é quando a gente entende que tudo que foi criado, primeiramente, teve uma intenção de ser criado. Houve um planejamento, um plano. E restauração significa levar as coisas a este lugar original, a esta forma original, a esta ideia original. E vou estar falando um pouco sobre isso, sobre a restauração, sobre biblicamente quem representa os restauradores. Nós vamos ver que isto é uma obra do ministério profético, principalmente. O ministério profético, o ofício dos profetas, o Espírito Santo, eles que têm a encomenda maior da restauração. E eu decidi fazer isso em duas classes. Hoje é a primeira classe do dia 24 de fevereiro. Eu vou dar a primeira porção aí até umas 9 horas. A gente vai estar falando um pouco sobre isso. E também no próximo sábado, dia 2 de março, eu vou estar finalizando esta classe. E isso será o pontapé, o ponto de partida para o nosso ciclo de ensino em 2024. Se você quiser participar conosco, entrar nos nossos grupos de estudos, temos diversos meios que pode te acolher. Temos canal no Telegram, temos páginas no Facebook, no Instagram, tem o nosso WhatsApp também. Você pode nos enviar mensagem que a gente te direciona qual o melhor meio para você participar das nossas atividades. Então vamos lá. Vou começar apontando aqui algumas coisas que eu coloquei como direção. Primeiro deixa eu regular esse fundo musical. Então, tempo de restauração. Por que eu estou anunciando um tempo de restauração? Porque eu creio que nós estamos em um tempo de restauração. Você, a sua casa, a sua família, a sua cidade, a sua congregação, se você tem uma ou não, todos nós estamos em tempos de restauração. O Brasil, as nações. Por que eu falo de restauração? Porque a restauração está intimamente ligada com a preparação para a volta do Messias. O Messias, Yeshua, não pode regressar, não poderá voltar se primeiro não houver uma restauração de todas as coisas, incluindo as verdades das Escrituras. Então, partindo do conceito do que é restaurar. Shalom, profeta Sérgio Alperti, me alegro muito de vê-lo aqui, bendiciones. Então, restaurar significa levar ao estado original. Significa que tudo que foi criado, primeiramente teve um plano, teve uma intenção daquele Criador. E a gente muitas vezes quer reformar as coisas, quer mudar o plano e pode mudar totalmente a ideia de criação. Então, restaurar significa levar ao estado original. Significa que tudo que existe, houve primeiro um plano.
houve uma intenção ao ser criado. Então, quando eu falo de restauração no matrimônio, significa que Deus criou o matrimônio com uma ideia, com um pensamento, com um propósito. Aqui eu vou ser mais específico. A restauração significa levar ao propósito original, levar a ideia original, a intenção pelo qual foi criado. O matrimônio foi criado com um propósito. E restaurar o matrimônio não significa que as coisas que estão quebradas vão ser emendadas. Significa que temos que entender um modelo, temos que entender um desenho, um pensamento. Para que Deus idealizou o matrimônio? Somente depois de entender essas ideias, entender o propósito de se viver um matrimônio, é que se pode restaurá-lo. Assim também a relação de pais e filhos, assim também áreas em nossa vida, seja sentimental, profissional, financeira, todas as áreas, e também se tratando das Escrituras, se tratando dos ensinamentos da palavra, a forma em que Deus nos entregou a palavra, entregou aos nossos antepassados, e com o tempo isso foi sendo distorcido, com o tempo isso foi sendo transformado, mudado, foi sendo substituído, os pensamentos de Deus pelos pensamentos do homem. Então é necessário restaurar, significa voltar ao estado original, ao pensamento, à intenção do Criador. Exemplos de restauradores nas Escrituras. Tem muitas pessoas, mas duas pessoas, para mim, são chaves quando se fala de restauração. Elias, o profeta Elias e João Batista. Supostamente, toda vida que se fala de um profeta se fala de restauração, porque era função dos profetas a restauração. Colocar as coisas no seu devido lugar. As coisas que estavam saindo, que estavam mudando, que estavam se distorcendo. Então os profetas deveriam vir e colocar as coisas no seu devido lugar, restaurar. Recordar as palavras do Criador, do Eterno. Então Elias e João Batista são bons exemplos de restauradores. Aqui eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Você pode anotar aí, ou então alguém me ajuda colocando aí nos comentários. Mateus 17, 10 a 13, para que outras pessoas também possam ver aí essa referência, anotar e estudar quando for possível. Profeta Carlinhos de Itaiçaba, um grande abraço. Mateus 17, 10 a 13 diz assim: os discípulos lhe perguntaram, isso depois que Jesus chamou os seus discípulos mais íntimos a subir o monte da transfiguração. E houve aquela experiência, a voz do Eterno apareceu Moisés, apareceu Elias, naquela experiência profética. Então os discípulos começaram a perguntar a Jesus. Os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes de Cristo. Antes de Cristo vir, de Yeshua, era necessário que Elias viesse. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e vai restaurar tudo. Ou seja, qual era a expectativa? É de que Elias viesse e restaurasse tudo. No versículo 12 diz: eu, porém, lhes digo, disse Jesus, Elias, ou Eliahu, já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão ao Filho do Homem trazer sofrimento. Então os discípulos entenderam que ele não estava falando de Elias, mas de João Batista. Ou seja, havia uma expectativa, porque em Malaquias se fala desse espírito de Elias que viria trazer a restauração, a reconciliação, trazendo de volta a conexão dos corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
Então havia-se em Israel essa expectativa de que Elias viesse. Só que Elias representava o mover do espírito profético, o espírito da verdade, o espírito das Escrituras. E veio João Batista na mesma função, com o mesmo papel, com a mesma missão que Elias teve. Porque João Batista veio restaurar as escolas proféticas. Na época de João Batista, Israel estava vivendo um período de uma apostasia, de um esfriamento. 400 anos em que o espírito profético não se manifestava, até que Deus decidiu levantar João Batista. João Imessor Batista é um apelido que lhe dão pela sua função de batizar. João. Então João, ele veio com a tarefa de preparar o caminho do Senhor, de restaurar as verdades, para que o Senhor pudesse vir e estabelecer o seu reino, o seu governo. Então, João foi esse que veio na força, no espírito, no caráter profético. Aquele caráter que não se adapta, não se conforma com a estrutura religiosa, com o sistema religioso, com o engano, com as liturgias, que não se conforma com isso. Porque o espírito do profeta é algo que consegue penetrar as dimensões espirituais, então sabe aquilo que é liturgia, daquilo que é tradição, costume. Então João, ele veio com esta tarefa, mas também veio com esse revestimento do espírito profético. Quando se fala em Malaquias que nesses últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias, aí tem as doutrinas dos espíritas que dizem que o Elias vai reencarnar. Porque está falando que Elias voltará, e Elias já havia sido retirado desse planeta e está com o Senhor. Como é que ele ia voltar? Mas quando se fala isso, que ele voltará, significa que se voltará no mesmo espírito de Elias, no mesmo caráter, na mesma unção. Estava falando de João Batista, como a gente leu no texto. O espírito que operou em Elias, o Espírito Santo, o espírito da verdade, o espírito profético, o espírito da palavra. E ele viria com a tarefa de reconciliar pais e filhos, restaurar sacerdócio na casa. Não só a relação com a congregação, de pastores, de filhos na congregação, mas também a relação na casa de pais e filhos. Voltar a sentar à mesa, a fazer o Shema, a conhecer as Escrituras, desde do sacerdócio da casa, porque sempre foi a ideia e o pensamento de Deus, desde de compartilhar o Deuteronômio 6, do 4 ao 9, de que o sacerdote da casa, o homem, é que tem a responsabilidade de buscar a orientação divina e trazer essa orientação para a sua casa. Quando o homem não tem direção, toda a casa sofre, perde. Toda a casa entra em crise, em caos, porque o homem tem a tarefa em buscar a resposta de Deus e trazer a sua esposa e trazer aos seus filhos o conselho de Deus. Infelizmente, há uma cultura em meio aos evangélicos, em meio de forma geral, que as mulheres é que sempre estão mais no templo, sempre estão mais buscando ao Senhor, e os homens não estão tão apegados às coisas espirituais. Mas isso não é o desenho, tem que se restaurar. É o pensamento de Deus que o homem é que se coloque nesta função, neste papel de sacerdote da sua casa, do seu lar. Então, João Batista é esse exemplo de restaurador que veio com esta encomenda do Pai. Assim como Elias também. Em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nos diz assim:
Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se. Arrependimento não significa um pesar no coração, não é remorso, não é tristeza. Arrependimento não é isso. Arrependimento no hebreu é techuvá. Escreva aí, techuvá. Alguém me ajuda? T-E-S-H-U-V-A. Techuvá. O que significa isso? Significa voltar ao pensamento original. Voltar ao pensamento de Deus. Significa que eu estava andando com as minhas próprias pernas em uma direção e de repente a minha consciência se ativa, como foi a consciência do filho pródigo quando estava desejando a comida dos porcos. Então lhe veio a consciência profética, a restauração da consciência. Então ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o plano, o desenho de Deus para a minha vida. É melhor que eu volte para a casa do meu pai, porque lá eu serei melhor tratado. Ainda se eu for servo lá, é melhor do que o que eu estou sendo aqui. Então, techuvá significa voltar ao pensamento original, à ideia original. Então, o filho pródigo voltou à casa do pai. Isso é techuvá. É você voltar ao pensamento. Não é mudança de geografia, não é você mudar as vestimentas exteriores. Tem muita gente que julga o outro espiritual ou não pela sua vestimenta exterior. E Jesus mesmo diz: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Podemos saber se uma pessoa está mudando a sua forma, a sua vida espiritual pela forma que ela pensa, como é que ela julga a si mesma, qual é a autoimagem que ela tem, se ela está pensando que ela está refletindo a imagem e a semelhança do Criador, se ela está refletindo a imagem de uma pessoa sem valor, caída, reprovada. Com certeza está escutando as vozes erradas. Então, João Batista disse: arrependam-se, façam techuvá. Boa noite, Marluce, e a todos que estão se conectando aí. Cristina, Kenimara, pastora Zezé, pastor Amarildo. Deus abençoe vocês também. Michele, lá do Ceará, Deus abençoe vocês também grandemente. Então, João Batista disse, a mensagem era: arrependam-se, porque o reino dos céus tem chegado. Algumas versões dizem está próximo, outras dizem se acercou, chegou. Reino dos céus. O que significa aí a expressão reino dos céus? Reino Mahut dos céus, Ha-Shamayim. Significa que naquele tempo Israel não estava vivendo uma teocracia, o governo de Deus sobre a sociedade. Israel estava vivendo debaixo de um espírito da monocracia, sendo governado por homens, por líderes. E também o sistema democrático. A maioria é que manda. Isso é anti-Deus, é antibíblico. Toda vida que a maioria escolhe, nem sempre significa que é Deus que está escolhendo. Na antiguidade, sempre que se iam consultar a Deus, aquelas pessoas designadas iam buscar ao Senhor e traziam a resposta, o pensamento, a decisão divina. Isso se chama teocracia. Esse é o sistema de governo bíblico, teocrático. Teocracia. Deus, ser supremo, governando sobre os cidadãos, os homens. Não é monocracia, não é os reis que mandam. Hoje em dia são os políticos, não é os políticos que mandam. Todos os líderes, reis, políticos, que fazem a sua própria vontade, eles não têm o respaldo de Deus. Eles não têm... Deus não está com eles.
Deus se aparta deles, não prospera os seus caminhos. Ou a democracia, que a maioria manda. O espírito político é mais democrático. Só que a democracia, na qual a maioria governa, sempre tem as influências, né? As pessoas que estão manipulando aí as massas. E nem sempre é o que Deus quer. Então, quando João Batista diz: arrependam-se, façam techuvá, volte ao pensamento original, ao pensamento de conhecer qual é a vontade de Deus, não a do homem, não a dos governos humanos, dos reis, da democracia, porque o reino de Deus está chegando. Então o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. O Messias já veio a sua primeira vez e nós devemos continuar, através desse espírito profético, clamando a restauração para o retorno do Messias, que também é chamada de segunda vinda. Então, devemos sujeitar-nos ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor, à voz dos profetas. Sem o ministério profético não há restauração. Por quê? Porque os pastores, eles têm a responsabilidade, o papel de cuidar das vidas, de curar suas feridas, de proteger. Mas os profetas, eles têm a função e o papel de restaurar as verdades escriturais. Aquilo que se tornou um dogma, uma doutrina antibíblica. Os que restauram isso são os profetas. Os profetas são os que tiram o véu das pessoas, supostamente da igreja, dos discípulos, aqueles que estão buscando o caminho da restauração e podem encontrar algum obstáculo por alguma falsa doutrina. Então João Batista veio nesse tempo em que Israel necessitava de restauração para primeiro ser restaurado e receber o Messias, receber Yeshua. O que é que João fazia? Como era o seu ministério? João veio restaurar o espírito de oração, jejuns, a adoração, veio restaurar as festividades bíblicas, porque estavam vivendo outros ciclos de festividades. Estavam vivendo as festividades herodianas, porque no tempo de Yeshua, Herodes, que eram os líderes, os reis regionais, tinham títulos de Herodes, eles haviam modificado o desenho do templo. E eles haviam também interferido na operação do sistema, nas festas, no calendário. Então João veio fora dessas estruturas que se tornaram religiosas, se tornaram políticas. Ele veio em um espírito de oração, de jejuns, de adoração, restaurando os calendários, as festas bíblicas, nos seus devidos tempos. E isso é uma obra de santificação, santificar, tirar o povo de uma cultura pagã, mesclada, antibíblica e voltar ao seu desenho original, à sua identidade original. Lucas 5,33 diz que algumas pessoas vieram até Jesus e disseram: os discípulos de João Batista jejuam com frequência, e os fariseus também. Por que os teus discípulos vivem comendo e bebendo? Ou seja, João Batista tinha o hábito, o costume de jejuar, de orar com frequência, assim como os fariseus faziam. E os fariseus eram uma classe de pessoas que buscavam a Deus nos seus corações. Só que ficaram limitados. Ficaram limitados por quê? Porque eles se tornaram uma instituição. Se tornaram uma instituição religiosa. Ao invés de se converter ao Senhor com todo o seu coração,
como João, tirar os seus títulos. Né? Os fariseus construíram a mesma estrutura dos nicolaítas. Os nicolaítas surgiram após ali o tempo dos apóstolos, no qual se levantaram os primeiros diáconos, em Atos capítulo 7, fala que se levantaram 7 diáconos, e um desses diáconos era o diácono Nicolau, um servidor, um homem cheio do Espírito Santo, mas a sua influência foi negativa para os seus discípulos, por quê? Porque começaram a criar a ideia de que era necessário formar um clero, um corpo eclesiástico, um corpo administrativo que não se envolvia mais com as pessoas. Daí surgiu o pensamento católico de formar um clero, de formar um grupo, uma classe de pessoas separadas da sociedade. Daí veio a doutrina dos nicolaítas. Jesus nunca pensou que a igreja devia estar apartada da sociedade, que devia criar um estado, criar um prédio isolado e só se relacionar entre si. Essa não é a ideia de Deus. Tampouco foi o ensino de Jesus. Yeshua pensou que a igreja devia estar metida na sociedade, em meio à sociedade, sentar com as pessoas, orar com as pessoas, né? Transferir da sua vida e da sua fé com as pessoas. Esse é o desenho original de igreja. Então, João Batista tinha o hábito. Em outra passagem, Jesus foi interrogado pelos seus discípulos e lhe disseram: Jesus, ensina-nos a orar como João tem ensinado aos seus discípulos. Ou seja, João foi um mestre, tinha uma escola. João não era um louco que estava no deserto, vestindo uma vestimenta diferente. Muitas pessoas pensam, ele vestia pele de animais. E pensa no animal em cima do corpo de João, né? Não é assim. Era lã. Existe roupa de algodão, existe roupa de linho, que é de origem vegetal, extração vegetal. Existe lã, que é de extração animal. Porque João vivia mais no deserto, era mais frio e também mais quente, a temperatura era mais alta e mais baixa, então ele tinha que ter uma roupa que lhe desse maior proteção. Por isso a lã. Não era um animal que estava em cima de João, um animal morto. Era a roupa, a fibra. Então ele se vestia de lã. Ele tinha uma vida com propósito. Ele jejuava com frequência, orava com frequência, mas muito mais do que isso. João não era um louco, ele era um mestre de uma escola profética, a escola de João. Formava discípulos. Discípulos que decidiam sair da doutrina dos fariseus, do jugo dos fariseus, sair da mescla de Roma, de Herodes, e entrar na escola de João, começar a praticar os ensinamentos que João ensinava, as orações que João ensinava, os dias de jejum que João fazia, porque os fariseus e outros faziam por tradição, por costume, não por um propósito, não com entendimento. Então João sim foi uma referência de restaurador, um precursor, veio preparar o caminho do Senhor. E a restauração vem pela função dos profetas. Se não se levantam profetas nessa geração, não haverá restauração. Tem que se levantar os profetas. Os profetas, ou o ministério profético, ou o ofício do profeta, é o que prepara o caminho para o Senhor. Oxalá se levantem profetas no Brasil, se levantem profetas nessa nação e nas nações para esse tempo, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Espírito. Glória a Deus, louva a Deus pelos pastores, porque tem cuidado com o zelo das suas ovelhas, dos seus discípulos, dos seus filhos ministeriais. Glória a Deus pelos mestres que tragam o entendimento, o fundamento das Escrituras.
mas também é necessário o ministério do profeta, dos profetas, que vão restaurar a adoração entre o povo, porque os profetas também tinham a responsabilidade de preparar os corações das pessoas através de louvores, de adoração, penetrando os ambientes espirituais, mudando as atmosferas. Os profetas também são aqueles que trazem as verdades profundas das Escrituras, aquilo que não está revelado na superfície, mas que é necessário uma natureza profética para poder se conectar aos pensamentos de Deus, porque muitas vezes as Escrituras estão como um quebra-cabeça, coisas que não fazem muito sentido, e é necessário o espírito profético para colocar as coisas no seu devido lugar. Então a restauração vem pela função dos profetas, pelo ofício dos profetas. E o que é que um profeta faz? Ora, jejua. O profeta, ele é um adorador. Um profeta é aquele que está sempre atento aos tempos bíblicos, às estações bíblicas, aos moed, às festividades bíblicas. Não está no curso do mundo, não está de culto em culto, como se fosse a mesma coisa, mas está sempre atento às estações, aos meses bíblicos, ao início do mês bíblico, à cabeça dos meses, à cabeça do ano. Assim estão os profetas sempre atentos aos tempos. Atos capítulo 3, 19 a 23. O livro de Atos fala, agora, Jesus dizendo, agora arrependam-se e voltem-se para Deus. O arrependimento é para se voltar para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, sejam retirados. Quando fazemos techuvá, quando voltamos ao pensamento original, o pensamento de Deus, os nossos pecados são tirados. Já não há mais condenação, porque já entra em operação a lei do Espírito de vida. Então diz, versículo 20, então, da presença do Senhor virão tempos de renovação. E ele enviará novamente Yeshua, o Cristo que lhe foi designado, o Messias. Pois ele deve permanecer no céu, na eternidade, até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Os profetas anunciam restauração, os profetas pregam restauração, os profetas buscam a restauração. Moisés disse, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, no meio do seu povo. Ouçam a ele com atenção tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do seu povo. Ou seja, o Espírito do Senhor está levantando o ministério profético. Os profetas não vêm pelo ungimento de homens. Os homens, os concílios, as congregações podem sim reconhecer o ministério de um profeta genuíno, mas os profetas, eles vêm por uma unção divina, por um chamado divino. É Deus que levanta os profetas. É Deus que levanta o ministério profético, o ministério dos restauradores. E nesse tempo, eu proclamo que está sendo levantado em cada território da nossa nação, em cada cidade, em cada estado. No Brasil e nas nações está se levantando profetas, homens e mulheres, que têm o desejo nos seus corações de estabelecer o reino de Deus, de preparar o caminho do Senhor, que não estão tão apegados às liturgias, às tradições e costumes. Os profetas não se encaixam em tradição e costume. Os profetas têm a sua maneira distinta de viver. Por isso, muitas vezes, são incompreendidos. Mas os profetas também têm que entender que têm que caminhar em grupo. Por isso é tempo de se formar as companhias proféticas.
né, o conselho profético. No Brasil ainda não existe, tem um conselho apostólico, glória a Deus por isso. Reconheço que é de Deus, mas também falta se levantar o conselho dos profetas. A voz profética não pode ficar calada. A voz profética é que vai trazer direção para a nação brasileira, para a igreja brasileira. É que vai dar entendimento daquilo que necessita ser restaurado, que realmente está impedindo o agir e operar de Deus. É necessário os profetas. E eu proclamo que está sendo levantado em cada território do Brasil. Homens e mulheres, assim como no tempo de Elias. Elias era um profeta de altar, mas era um profeta conhecido nacionalmente. Mas Elias, em uma batalha, ficou intimidado por Jezabel e quis que o Senhor lhe recolhesse, lhe tirasse das pressões. E o Senhor disse: Elias, tenha calma, Elias, porque ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram. 7.000 sem rosto, sem nomes. 7.000 que não estão na mídia, mas estão proclamando, estão orando, estão jejuando, estão restaurando as festividades nas suas casas, nos seus altares, estão levantando o altar familiar novamente. Glória a Deus pelo altar da congregação, mas é necessário também restaurar os altares familiares. Talvez você chame de culto doméstico, mas a ideia é levantar o altar. A ideia é que a família se reúna para orar ao único Deus verdadeiro, para agradecer todas as bênçãos alcançadas, para pedir em favor de uma área específica. Porque muitas vezes a gente não vê o agir de Deus porque as nossas orações estão cada uma direcionando para um lado. Um pede para uma coisa, o outro pede para outra coisa, o outro pede para outra coisa, e está cada um nadando para um lado diferente. Por isso o barco não avança. Tem que concentrar tudo em uma mesma direção, em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo. Então é tempo de restaurar os altares nas casas, nas famílias. E isso é obra do Espírito profético. O Espírito profético. Então estamos em tempo de restauração. Estamos em tempo de restauração. Que Deus possa usar a sua vida como um instrumento poderoso. Se você quer fazer parte deste mover, busca ao Senhor, clama ao Senhor, fala: Pai, dá-me desse espírito profético, desse espírito que não se conforma, desse espírito que não está passivo, mas que quer ver mudanças, quer ver não só mudanças, mas quer ver a restauração, quer ver as coisas como são, como o Senhor planejou, como o Senhor idealizou. Não estão conformados com o sistema religioso, com a forma em que as coisas estão sendo conduzidas, sem direção nenhuma. O propósito da igreja moderna é somente crescimento. Todos querem crescer, querem adquirir maiores patrimônios. É só isso. Sem propósito nenhum. O propósito da igreja ainda é salvar os perdidos. Ainda é curar os enfermos. Ainda é dar vista aos cegos. Ainda é levantar os caídos. Esse ainda é o propósito original da igreja. A igreja não pode se perder dessa missão. A igreja ainda tem por missão essa obra de restauração da sociedade. Pegar aquelas pessoas que estão dando trabalho na sociedade e restaurá-las, levando elas a pensarem que elas são a imagem e semelhança do Criador. Que o problema é porque ela está vazia de Deus, mas quando o Espírito do Senhor entrar no seu coração, vai fazer uma reforma, vai fazer uma mudança, vai fazer uma restauração. Amém? Então eu finalizo por aqui essa primeira classe dessa Masterclass, hoje dia 24, com o tema de restauração. E no próximo sábado eu venho finalizando com a segunda parte. Eu quero te fazer um pedido. Coloca aí como foi essa experiência para você, o que é que você gostou. Põe os seus comentários, compartilha com outras pessoas, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus.
e gerar mais engajamento nas redes sociais. E eu também vou colocar esse vídeo após finalizá-lo aqui no meu canal do YouTube, o canal Shalom, para que outras pessoas também dessa plataforma do YouTube possam ter acesso. Que o Pai te abençoe grandemente, que o Espírito do Senhor possa restaurar todas as coisas em sua vida que necessitam ser restauradas, a sua identidade, né, a sua filiação com Ele, né, o seu lugar de intimidade, a sua herança, a consciência do propósito, todas as coisas que necessitam ser restauradas, sejam restauradas para a glória do Pai. Amém? Um grande abraço a todos. Até o próximo sábado, a próxima live que a gente se encontre. Shalom, shalom. Tchau.